Atenção, em 5 segundos, para mais de 100 municípios, Jornal Band Cidade. Vem que tem Zema. Tem de tudo com condições e preços únicos. Polícia faz reintegração de posse em fazenda de Campo Florido. Outras áreas aqui na região de Campo Florido também deverão ter processo de reintegração de posse. Essa área que está sendo reintegrada para a proprietária faz divisa com uma outra área de um fazendeiro que também não tem processo já definido em lei. PSF de Unai é usado para atender pacientes com suspeita de dengue. O PSF está atendendo aos sábados, domingo, à noite, inclusive nos feriados. Aqui se atende praticamente 300 pessoas por dia. Atlético e Caldense prontos para a decisão do Campeonato Mineiro. O Band Cidade desta sexta-feira começa agora. Boa noite. A Polícia Militar fez no início da manhã de hoje a reintegração de posse em área rural, próxima à cidade de Campo Florido, no Triângulo Mineiro. Mais de 100 barracas foram retiradas. Tratores foram utilizados na operação de reintegração de posse para derrubar as barracas instaladas na propriedade invadida. Caminhões também foram usados para carregar os entulhos. Tudo acompanhado de perto por um forte aparato policial. Olha, a Polícia Militar ela segue uma sistemática, né? Nós temos uma diretriz que trata sobre reintegração de posse, recebemos a determinação do Comando Geral e nessa manhã, já com o contato feito com os oficiais de justiça, deslocamos por volta de 5 horas, chegamos aqui por volta de 6 horas e encontramos já o local já sem nenhum habitante, né? Nenhuma manifestação, tudo em ordem. Durante a noite, os moradores saíram espontaneamente da área invadida, o que facilitou o trabalho de reintegração. A maioria são moradores do bairro próximo, né? Então, alguns já haviam recebido determinação para sair por parte do movimento. Outras áreas aqui na região de Campo Florido também deverão ter processo de reintegração de posse. Essa área que está sendo reintegrada para a proprietária faz divisa com uma outra área de um fazendeiro que também não tem processo já definido em lei e que as barracas de invasores estão colocadas aqui, mas até o momento ainda não podem ser retiradas. Nós só não temos o mandado judicial, que a liminar foi cassada, né? Mas tratam-se de praticamente o mesmo movimento, né? O comandante comenta que a região tem sido alvo constante de invasores de terra e aguarda a decisão da Justiça para a reintegração de outras áreas. Nós tivemos recentemente uma propriedade invadida no município de Veríssimo, né? Estamos aguardando a manifestação do Poder Judiciário, requisitando a força. E temos 2 áreas ainda para serem desocupadas no município, na verdade na área urbana de Uberaba. Mostrei para eles que era que eu tinha recebido de herança do meu pai, que minha mãe tinha falecido, tinha deixado para mim. Primeiro passou do meu pai para minha mãe, depois da minha mãe para mim, que os documentos estavam certos. Em Unai, no noroeste de Minas, um posto de saúde da família se transformou em centro de atendimento. Ele é separado para os pacientes com suspeita de dengue. O centro está funcionando 19 horas por dia. Em Unai, o quadro de epidemia de dengue tem assustado a população. Os agentes percorrem as ruas todos os dias e o fumacê é um recurso usado várias vezes durante o dia. Os profissionais da rede municipal e da gerência regional de saúde, que compõem a força-tarefa, estão monitorando os índices de infestação. Os casos notificados nas 2 últimas semanas têm crescido. Que o monitoramento é feito semanalmente, né? E nós tivemos na 13ª semana 141 casos notificados. Já agora, na 14ª semana, esse número foi para 313 casos. O município de Unai, né, segundo o último levantamento publicado pela Secretaria do Estado de Minas Gerais, Unai era a quarta cidade do estado em dengue. Eles levam em consideração um índice chamado Lira. O nosso era o 4º maior do estado.
Para desafogar o fluxo do Hospital Municipal e hospitais particulares que estão lotados, foi implantado um centro de atendimento em uma unidade básica de saúde do município, que está funcionando 19 horas por dia. Nós estamos no PSF do bairro Jacilândia, que é referência em atendimento da dengue. O PSF está atendendo aos sábados, domingo, à noite, inclusive nos feriados. Aqui se atende praticamente 300 pessoas por dia. É suspeita de dengue. Eu fiz o exame ontem e entreguei para a médica hoje. Dor de cabeça, febre, mal-estar, cabeça doendo. Segundo a enfermeira Cibele Brito, em apenas 4 dias foram notificados 447 casos, sendo que destes, 241 com sintomas mais graves. 68 fizeram hidratação no próprio PSF e 32 pessoas foram hospitalizadas em situação de urgência. Vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã em Uberlândia e região. Em Tapiraí, o sábado será ensolarado e com poucas nuvens. Não chove na cidade. Máxima prevista 26, mínima 17 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã em Monte Carmelo. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima 28, mínima 17. Em Arinos, a temperatura pode chegar a 33 graus, mínima 23. O dia já amanhece parcialmente coberto. A previsão é de chuva parte da tarde e noite. Em Uberlândia, amanhã ensolarada, mas com aumento de nuvens ao longo do dia. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima 29, mínima 19. Já em Rio Paranaíba, o sábado será de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva na cidade. Máxima 25 graus, mínima 17. Os dados são do Instituto Climatempo. Terminou o primeiro seminário de uso sustentável da água. Ele foi realizado pela Universidade Federal de Uberlândia. Com o tema Políticas Públicas e o uso sustentável da água, o objetivo foi debater a crise energética e voltar os olhos para a realidade da região do Triângulo Mineiro. Para a Universidade Federal de Uberlândia, o evento só tem a somar com a comunidade. O seminário, a motivação, ela ocorre através da direção superior da universidade, que nos solicitou uma discussão sobre a questão hídrica e a questão energética, que estão imbricadas, né? Discutir e apresentar propostas. Por esse motivo, sociedade civil organizada, estudantes, entidades públicas e privadas reuniram mais de 150 pessoas na UFO para fomentar e apresentar ideias e soluções. A discussão da questão da água é importantíssima, principalmente porque nós vivemos num momento em que se fala muito de crise hídrica, mas nós temos que fazer uma reflexão que existe também junto e que provoca essa crise hídrica, é uma crise muito grande de governança, é uma crise de gestão. Para os órgãos ambientais, como a Superintendência Regional de Regularização Ambiental, a SUPRAM, é necessário tornar os assuntos que envolvem a questão hídrica mais populares, como a concessão de outorgas de perfuração de poços artesianos ou discutir sobre as diversas usinas da região. Minas também passa hoje por um momento de contenção no uso dos recursos hídricos. A SEMAD está extremamente consciente disso. Já baixou normativas destinadas à regulação com mais restrições em relação ao uso da água. Muitas pessoas desacreditaram das proporções que a crise hídrica teve o ano passado. Por isso, ainda é preciso discutir e ter ações cautelosas para não faltar o bem mais precioso do planeta. Condenados pela Justiça e que trabalham nos presídios ou em empresas conveniadas pelo Estado podem ter um reajuste no salário de 33,3%. Os detalhes logo depois do intervalo. Até já. Jornal Band Cidade. Oferecimento. Realiza Construtora. Engenharia com poesia. Cerca de 150 mil brasileiros condenados pela Justiça e que trabalham podem ter um reajuste no salário de 33,3%. Tudo porque a Procuradoria-Geral da República quer garantir a esses detentos o direito de receber o equivalente a um salário mínimo. Acompanhe na reportagem da semana.
Para que isso aconteça, o procurador-geral Rodrigo Janot entrou com ação no Supremo Tribunal Federal para derrubar o artigo 29 da Lei de Execução Penal. Sancionada há 31 anos, a legislação estabelece que cada presidiário tem o direito de receber 3/4 de um salário mínimo. Hoje, o valor é de R$ 591. Se a proposta do governo passar, cada preso que se enquadre nesse sistema passa a receber R$ 788. Hoje, há um decreto estadual que prevê que o preso que trabalhe não pode receber uma remuneração inferior a 3/4 do salário. Então, existe a possibilidade hoje já do preso receber um salário mínimo. Ele não pode receber inferior a 3/4, mas superior pode. Na semana passada, o relator da ação, o ministro Luiz Fux, negou o pedido de liminar da Procuradoria para que o reajuste fosse adotado. O ministro optou por deixar a decisão para o plenário do STF. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, em 2014, a população carcerária brasileira era de 711.463 presos. Isso colocava o país como a terceira maior do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Desse total, cerca de 150 mil exercem alguma espécie de atividade remunerada. A tese da Procuradoria-Geral se baseia no artigo 7º da Constituição, que diz que ninguém pode receber um contra-cheque inferior a um salário mínimo. Janot se baseou também em obras de juristas que defendem a remuneração isonômica para os presos. Em Uberlândia, a penitenciária Pimenta da Veiga tem hoje 644 presos. Desse total, 144 trabalham dentro ou fora da unidade. 116 deles são remunerados. Temos serviço de alvenaria, de pedreiro, né? Temos algumas parcerias que trabalham com linha de montagem, né? Temos horta. Já o presídio Jaci de Assis está com 2.098 presos. Pelo menos 320 têm algum tipo de ocupação. 115 estão entre aqueles que recebem salário. Bom, o pagamento ele é depositado numa conta em que é aberta nos bancos, né, conveniados. E o depósito é feito diretamente na conta dele. Então, o parceiro recolhe o dinheiro para essa conta, para o Estado, e o Estado repassa para essa conta. A divisão da remuneração do preso é 50% entregue para o preso no mês seguinte ao trabalhado, 25% para fins de pecúlio, que é uma espécie de poupança que o preso pode resgatar quando sair do sistema, ou então os familiares dele resgatar mensalmente esse valor, e 25% é do Estado para repor as despesas que esse preso gera para o Estado. Para trabalhar dentro da unidade, os presos precisam respeitar critérios rígidos. Exercer alguma profissão fora daqui, só para aqueles que estão dentro do regime semiaberto. Todo sentenciado, todo preso aqui para trabalhar, ele passa por uma comissão, né? Chama CTC. Formada pela direção, por pedagogos, assistente social, psicólogos. Entre os presos que trabalham estão aqueles que não recebem salário. A ocupação é contada apenas para redução de pena. É o caso desta mulher. Ela foi presa por assalto e condenada a 11 anos. É muito bom, assim, para a gente ocupar a mente, né, e poder ajudar a minha família. Quem não trabalha pode estudar. O presídio de Uberlândia é o único no estado a ter uma escola dentro da unidade. Aqui nós temos uma escola, é a única unidade do estado que tem uma escola mesmo, né? Nas ruas de Uberlândia, a proposta do governo em reajustar o salário dos presos que trabalham é motivo de polêmica. Eles deviam ganhar nenhum, não é? Lá tem muita ajuda, mas mesmo assim é muito pouco, né? Aí é diferente, né? Se eles trabalharem para ganhar, é justo, mas lá preso e ganhando salário mínimo, não. Eu acho que não é justo, porque se eles estão lá, estão pagando por algo que fizeram. Quanto muita gente que está aqui fora estão trabalhando e não recebe nem um salário mínimo sequer. Mesmo assim, eu acho que é indignidade demais, não merece. Para a justiça é extremamente benéfico, porque permite que essa pessoa se insira na sociedade e quando ela sair para o retorno, depois de cumprida a sua pena, ela sairá uma pessoa melhor do que ela entrou.
se a prefeitura celebrasse um convênio com o sistema prisional, os presos poderiam fazer pintura de escolas, roçagem de pátio de escolas, limpeza de caixa d'água, pintura de meio fio. A prefeitura gastaria menos com contratação de empresas terceirizadas e ainda permitiria uma reinserção social daquele que cumpre pena. Dois homens e uma mulher foram presos hoje à tarde em Uberlândia, acusados de envolvimento com tráfico de drogas. Com eles, os policiais encontraram 30 quilos de pasta base de cocaína. Aproximadamente 30 quilos de pasta base de cocaína e mais de R$ 1.600 em dinheiro foram apreendidos pela Polícia Militar depois de denúncia. Decorrente de uma denúncia, o 17º Batalhão, juntamente com o 32º, desencadearam uma operação de inteligência que acabou culminando com essa operação que resultou na apreensão de 30 tabletes de pasta base de cocaína, 2 veículos, 3 presos, certa quantidade em dinheiro, que agora será tudo conduzido para a Polícia Federal para fins de instauração do inquérito. Tiago Ferreira e Edmar Vaz, ambos de 34 anos, foram presos em um quarto de motel no bairro Cidade Jardim, enquanto faziam a negociação da droga. A mulher, de 25 anos, foi encontrada depois no bairro Santa Mônica. Os 3 têm passagem pelo sistema prisional. Não, nenhum dos 3 presos são de Uberlândia. Um de Patrocínio, 2 de Patrocínio e um de Ponta Porã. Também foram apreendidos 2 automóveis, 6 celulares, um HD externo e um laptop. Os suspeitos e o material foram encaminhados para a Polícia Federal. Porque essa droga nós não encontramos, nós não fabricamos, né? Não se fabrica cocaína no Brasil. Então essa droga tudo indica que tem a origem de outro país. Agora a política. Depois de muita polêmica, a Justiça acatou hoje à tarde o pedido do vereador Vilmar Rezende, que por mais de um mês trava uma queda de braço com o atual presidente da Câmara de Uberlândia, vereador Adriano Zago. Com a decisão, a presidência da casa será obrigada a convocar novas eleições para decidir quem fica no comando dos trabalhos. Adriano Zago assumiu a cadeira principal do Legislativo quando era o vice, com a saída do então presidente, vereador Neivaldo Lima, que assumiu uma cadeira na Assembleia, começou a disputa nos bastidores. Adriano alegou que não precisava de novas eleições por acreditar que a chapa vencedora deveria ficar com a presidência. Da política para a gastronomia. E começou agora há pouco a temporada gourmet no Center Shopping aqui em Uberlândia. E quem acompanha todos os detalhes de perto é Dedes Sotero. Boa noite, Dedes. Boa noite, Natália. Boa noite você de casa que está ligado aqui no Band Cidade. E eu estou aqui no Center Shopping, na temporada gourmet, com a Sara, gerente de marketing. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, boa noite, telespectador do Band Cidade. E aí, vamos convidar o pessoal, né? Essa temporada vai ser um sucesso, né? Vai ser um sucesso, começa hoje, todos os dias às 19 horas durante a semana e de final de semana a gente tem um workshop às 15 e às 17 horas, todos gratuitos. Vem aprender com a gente um pouquinho sobre gastronomia, bem-estar, bem viver, comidas gourmets e um monte de coisa legal. Não, e os pratos, né? Assim, que durante a temporada gourmet, que vai até o dia 3 de abril, os pratos que alguns restaurantes entraram, né? Custa R$ 36,90. A entrada principal, a sobremesa, tudo? Isso mesmo. Alguns restaurantes, eles entraram, eles têm o menu course, que a gente chama, que é entrada, prato principal e sobremesa. Só um restaurante que não vai ter a sobremesa, mas o resto todos eles estão assim, apetitosíssimos mesmo. Tudo só a R$ 36,90 e só durante essa semana. Então, gente, olha, você que está em casa, venha para a temporada gourmet aqui no Center Shopping, tá? Até o dia 3 de maio. Aproveita agora, né, o final de semana, traga a família, venha passear. Venha ver as aulas, shows aqui também, que estão super interessantes, e aproveitar o melhor da gastronomia, né? Com certeza, a gente espera vocês aqui durante toda a semana, final de semana, almoço e jantar. Vem cá para o Center Shop, estamos te aguardando. Valeu, gente. Obrigadão aí, Natália, é com você. Daqui a pouco no Band Cidade, Atlético e Caldense começam a decidir o Campeonato Mineiro de 2015. Eu volto já. Jornal Band Cidade. Oferecimento Realiza Construtora. Engenharia com poesia. O Band Cidade está de volta para falar de esporte. Ronei, boa noite. Atlético e Caldense já se preparam para decidir o Campeonato Mineiro.
Boa noite, Natália. Boa noite a todos. Realmente, Atlético e Caldense entram em campo no final de semana em busca do título do Campeonato Mineiro de 2015. As duas equipes estão prontas para o duelo. Quem diria? O único invicto do Campeonato Mineiro é do interior. A Caldense, comandada pelo jovem Léo Condé, liderou a primeira fase do estadual. Encarou de igual para igual os gigantes do estado. Venceu, inclusive, o Atlético em Poços de Caldas. Aqui em casa eu tive a felicidade de fazer o gol da vitória, né? Saímos com os 3 pontos naquela ocasião. O orçamento é modesto. A folha salarial é de R$160 mil. E para conquistar o Mineiro, a Caldense tem um trunfo. A defesa, a melhor do campeonato, com apenas 4 gols sofridos. O goleiro Rodrigo não é vazado há 7 jogos. Conseguir aí mais 2 jogos sem tomar gol, a gente consegue conquistar esse sonho que é o título. Mesmo com a excelente campanha e com a vantagem de jogar por 2 resultados iguais, a Caldense não é considerada favorita para a decisão. Isso porque do outro lado do confronto tem o maior vencedor do Campeonato Mineiro. São 42 conquistas do Atlético, 9 decisões consecutivas. Nas semifinais, eliminou o grande rival, uma equipe que tem conseguido resultados impressionantes nos últimos anos. Chegou o momento da gente quebrar essa invencibilidade deles. É uma boa equipe, uma equipe bem montada. A expectativa é muito grande, temos que fazer prevalecer esse mando de campo, esse apoio do nosso torcedor. Por incrível que pareça, por ter feito melhor campanha, a Caldense joga por 2 resultados iguais e faz o jogo decisivo, a segunda partida, em casa. Porém, em função do estádio Ronaldo Junqueira não ter a capacidade exigida pela Federação Mineira de Futebol de pelo menos 15 mil pessoas, esse jogo decisivo, o jogo da volta contra o Atlético, será realizado em Varginha, a cerca de 150 quilômetros de Poços de Caldas. Uma pena, não é? E o Atlético, maior vencedor em Minas Gerais, quer levar a campo o que tem de melhor. O time aposta na boa fase de Lucas Prato para sair com a vantagem da primeira partida. O alívio depois de mais uma classificação histórica e, na sequência da Libertadores, uma pedreira. Um duelo brasileiro contra o Internacional. Primeiro jogo em BH e o segundo em Porto Alegre. E para o jogo contra a Caldense, Leandro Donizete, que não enfrentou o Colo-Colo pela Libertadores porque estava suspenso, volta à equipe. Lever Coupe ainda aguarda por Marcos Rocha e Leonardo Silva, que continuam em tratamento. Na zaga, o reserva imediato tem agradado. O ataque também tem feito a sua parte. Lucas Prato, por exemplo, já marcou 9 gols em 13 jogos. E tem companheiro querendo o argentino na seleção brasileira. O Lucas Prato caiu como uma luva no time do Atlético Mineiro, vem fazendo a diferença, inclusive no meio de semana, uma grande atuação, e o Atlético chega embalado para essa final, depois da classificação para a próxima fase da Taça Libertadores da América. Ou seja, teoricamente não, é o time de maior tradição, de maior torcida, e deve ser o vencedor nessa primeira partida, viu, Natália? Obrigada, Ronei. E o Band Cidade de hoje termina aqui. A gente volta na segunda-feira, às 10 para as 7 da noite. Obrigada pela sua companhia, tenha um excelente final de semana. Boa noite.